Fala galera, tá dando beleza? Minha coluna pós-jogo de Flamengo 1, Grêmio 1 começa agora aqui no Jogada 10. Flamengo empata com o Grêmio, perde a oportunidade de livrar 2 pontos do Palmeiras, que também empatou com o Corinthians na Neoquímica Arena. E o Cruzeiro diminui 2 pontos, né? Até era 8, vai para 6, mas ainda assim, ferimentos leves. Vamos mostrar os 11 que o Felipinho colocou em campo, e aí depois a gente vai falar do jogo. Tá aí, Rossi, Varela, Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, De La Cruz, Saul, De Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e Pedro. Lembrando que o Jorginho parece que sentiu o adutor ou coisa parecida, não foi nem. Ele foi relacionado, mas não jogou. Jogou o De La Cruz, que fez uma boa partida. Eu achei que fez uma boa partida. Vamos falar do jogo de hoje. O Flamengo inicia a partida como tem iniciado, né? Um rolo compressor. Logo no primeiro lance do jogo, quase um gol do Flamengo, do Pedro. E é uma coisa que pareceu desde o início foi que o juiz marcava todas as faltas, todas falam tudo que era toque, qualquer toque, falta o tempo todo, principalmente contra o Flamengo. Assim, chegou ao ponto, eu cheguei, fui olhar o celular, estava no Maracanã, fui olhar o celular para ver a diferença, porque assim, era muito gritante, era uma coisa de 12 faltas a favor do Grêmio, 3 a favor do Flamengo. Assim. O árbitro condicionou muito o jogo, mas muito o jogo. E aí tem uma questão, quando você marca qualquer coisinha falta, você dificulta muito a marcação-pressão. Acho que isso atrapalhou bastante o Flamengo durante o jogo. Mas ainda assim, o Flamengo começou a partida pressionando, indo para cima, pressionando. O Grêmio sempre que conseguia, além de, na verdade, conseguia sim. Ele não conseguiu, acho que, sair com bola limpa em nenhum momento da partida. Era sempre toque para lá, toque para cá, toque para cá. O Volpi zerava, botava lá para brigar os dois centroavantes lá, que eu não sei o nome, um Bright White, o outro eu não faço ideia de quem seja. Mas assim, o Flamengo dominando completamente, jogando dentro do campo do Grêmio, o Grêmio fazendo o jogo passar, tentando, né, uma bola metida, uma correria, uma sorte, uma bola parada. E o Flamengo com muita chance, mas sem efetividade. Assim. O Samuel Lino dando muito volume do lado esquerdo, mas eu achei que errou mais do que o normalmente ele erra. Achei um pouco fora de jogo, assim, achei um pouco para baixo mais do que normal. O Plata errando bastante também, desde o início da partida. E aí o Flamengo com pouca dificuldade, assim, com um pouco mais de dificuldade da bola chegar limpa para o Pedro. Assim, acho que teve uma chance apenas no primeiro tempo da bola chegar limpa para ele no cruzamento na área, uma bola que ele perde um gol que normalmente ele não perde. O Flamengo teve algumas chances no primeiro tempo, mas jogou abaixo do que vem jogando, isso por conta de alguns jogadores, mas principalmente pela forma como o juiz picotou o jogo. O seu Zanovelis, Giovanelli, eu não sei lá o nome, é muito ruim, mas é muito ruim. E assim, a ponto de você chegar a pensar até num juiz mal intencionado, assim, sinceramente, assim, da diferença discrepante entre as faltas que ele dava para o Flamengo para as faltas que ele dava para o Grêmio. Né? E assim, é algo assim de maluquice, tá? E aí, se a gente fala, por exemplo, um exemplo mais claro disso, principalmente no primeiro tempo, foi uma falta que ele deu do Léo Ortiz, num carrinho perfeito, o Léo Ortiz na bola, e ainda deu uma amarela para o Léo Ortiz tirando do outro jogo. Você vê assim, o juiz, nesse tipo de arbitragem, ele não só prejudica no jogo, mas prejudica no próximo. O Léo Ortiz está suspenso o próximo jogo num amarelo de uma falta que nem foi. Né? Beleza, virou o jogo, segundo tempo 0-0. E aos 8, o Flamengo veio melhor, sem modificação. E aos 8, uma jogada linda do Arrascaeta, que jogou muito bem hoje, até cansar, mas jogou muito bem. Realmente está numa fase excepcional. Uma troca de bolas, o Samuel Lino passa para ele mete a bola pro Pedro, que faz certinho o pivô, dá um toque pro lado, ele ganha, entra sozinho, o goleiro toca na saída, um golaço. Aí faz 1-0 aos 8. Eu falei, bom, agora abriu a porteira. Aí o Mano tentou abrir o jogo até, botou mais um ponta, fez umas mexidas, mas assim, o Grêmio não tinha, até teve um pouco mais de posse, mas você vê que não tinha, era muito, muito incipiente, assim, muito, assim. E no lance, aí o Flamengo, aos 12, faz a primeira substituição, o Plata que vem muito mal, assim, achei que na partida, assim, no primeiro tempo mal, mas no segundo tempo, assim, até teve uma chance, até numa jogada que ele podia ter chutado, ele erra, mas assim, hoje eu achei bem abaixo, tá? Vou dar nota depois com calma. Entra o Luiz Araújo e eu falei, bom, o Luiz Araújo
né? Que, pô, normalmente ele para aquele lado direito ali, cortando para dentro, chutando, pô, pode ser uma boa. Mas eu achei que entrou mal também. Assim, eu não sei o que houve com o Luiz Araújo, não é a primeira vez que ele vem, entra durante a partida e não joga bem. Hoje de novo. Depois o Flamengo mexe de novo aos 30. Sai Pedro de la Cruz, que fez uma boa partida. O Pedro acho que fez uma boa partida também, apesar do gol perdido. E numa chance que ele teve no segundo tempo, que ele podia ter batido. Ele fez o que podia ter batido, ele tentou driblar mais uma vez, acabou perdendo. Entrou Bruno Henrique e Everton Araújo, e aí o De La Cruz, eu acho que, sim, claro, não dá para comparar ele com o Jorginho, obviamente, mas o De La Cruz eu achei que, pô, movimentou bastante, deu volume, correu, marcou, achei, sim, gostei do De La Cruz, e aí ele entra Everton Araújo e Bruno Henrique, e aí, aos 38, uma jogada vindo lá do lado, uma virada de jogo do Grêmio lá pro lado direito, o jogador do Grêmio foi cruzar. Aí eu não vi, tá? Não vi, não posso falar se foi ou não foi, mas foi no mínimo duvidoso. O Ayrton Lucas faz uma virada, ela pareceu que ela estava com o braço preso aqui, ela bate no braço e o juiz demora para dar e depois dá, assim, tipo, ele não dá lá de primeira, ele para, aí daqui a pouco ele pum, um pênalti. Falei, ué, estranho, parece que alguém avisou, sabe? Ele marca o pênalti, não vai ver, não tem VAR, não tem nada, não teve nenhuma dúvida, e assim, eu com toda, assim, eu não vi ainda, vou ver, mas assim, me pareceu duvidoso, no mínimo, tá? No mínimo. E aí, aquilo que eu tava falando pra Amanda, assim, é claro que, pô, é difícil você imputar ao cara uma má intenção ou querer prejudicar, mas assim, a sensação que me dava era a qualquer momento, se acontecesse alguma coisa ali, ele ia marcar alguma falta, algum pênalti, ou expulsar alguém, sabe, do Flamengo. Assim, a sensação que me dava desde o início do jogo, tá? Da forma como esse juiz estava apitando. E aí o Volpe bateu, fez, 30, aos 38, né? Aí aos 44 o Flamengo mexe de novo, sai o Varela, entra o Emerson Royal. O Flamengo tentou ter mais força lá direita, até teve. O Emerson Royal e várias vezes entrou quase sem marcação e fez um bom cruzamento uma hora e tudo, mas o Flamengo já estava mexido demais e não teve muito mais chance que isso. O Ayrton Lucas muito ruim, muito mal do lado esquerdo, assim, nervoso. Parece depois que marcou o pênalti nele, a torcida deu uma vaiada e tal, ele estava um pouco nervoso, então assim, a bola ia passar para ele, ele errava, sabe, errava o tempo, assim, estava bem nervoso, e o Flamengo acaba empatando com o Grêmio. E aí assim que o juiz acaba, e aí mais duas coisas que assim, no final do primeiro e segundo tempo o juiz deu 3 minutos, sendo que, pô, o Volpe ficou deitado uns 2 minutos, teve gente caída o tempo todo, isso no primeiro tempo, tá? No segundo ele deu 5 minutos apenas. 5 minutos, tá? Teve uma hora que o jogador do Grêmio ficou deitado um tempão, até te brincou que parecia ser parada para hidratação, né? Tanto tempo que demorou, ele deu 5 minutos. Então, assim, a sensação que me dá desde o início, de novo, vou falar aqui de novo, não estou dizendo que o Flamengo perdeu esses pontos por conta do juiz, não estou dizendo que é isso, mas ajudou muito a condicionar a partida, sabe, assim, uma picotando sem parar o jogo, o Felipe até fala isso na coletiva, ele não é de falar de arbitragem, picotou o tempo todo, sabe, mas fez umas marcações malucas, assim, essa do amarelo no Léo diz que nem falta foi, é coisa de doido, sabe, o Kahneman deu uma rasgada no De La Cruz, não deu nem falta, assim, então assim, uma falta de critério, sabe, a arbitragem brasileira é um nojo, e aí, cara, a gente vai entrar eu não quero, não sou adepto de teoria da conspiração, muito menos, mas o Flamengo foi contra e foi veementemente contra as mudanças que a CBF fez em relação a puxar o Campeonato Brasileiro para trás e jogar a Copa do Brasil para o final do ano. E aí o Palmeiras falou, pô, beleza, tudo bem, o Flamengo não, o Flamengo foi veemente contra, aí, meu amigo, esse presidente novo que apareceu do nada, assim, do nada virou presidente, eu tenho medo, sabe, me preocupo sim, porque, irmão, não dá para confiar muito nessas fábulas que acontecem, não, tá? É isso. O Flamengo perde ponto, eu acho que perdeu 2 pontos, podia ter passado mais à frente, quer dizer, livrado mais 2 pontos do Palmeiras, não se livrou. O Palmeiras também não ganhou o jogo, empatou com o Corinthians. E quem se deu bem foi o Cruzeiro, que venceu, mas aí conseguiu diminuir 2, eram 8 pontos. O Flamengo foi para 6 pontos, né? Vamos dar nota para os jogadores?
O Rossi, cara, de novo, espectador, né, assim, não fez nenhuma defesa difícil, nada assim, nada espetacular, jogou tranquilo, vai ganhar aí 8. Varela bem no primeiro tempo, principalmente, sabe, assim, se apresentando muito ali do lado direito, mas depois um ano conseguiu dar, foi esperto, fez um 2, puxou mais um jogador para ficar ali do lado direito, então assim, o Varela tem um pouco mais de dificuldade, mas mesmo assim foi muito bem. Vou dar 8,5. O Ortiz, outra partida muito boa, é, construindo principalmente, joga demais, para mim, o melhor jogador do país. Vai ganhar 8,5. O Léo Pereira também, bem, né? É uma zaga muito confiável, né? Assim, hoje tomou gol de pênalti, mas não chego nem perto disso. A zaga é muito confiável. O Léo Pereira vai ganhar também 8,5. Ayrton Lucas achei abaixo, né? Assim como achei o Plata abaixo, o Ayrton Lucas abaixo, assim, vai ganhar 6,5. Não acho que a culpa do gol não foi dele, o pênalti não vi ainda, mas assim, a sensação que me dá é que não é duvidoso, mas não tem culpa, a bola bate na mão, enfim. Ali é muito difícil, é quase uma loteria ali, né? Como é que o cara vai jogar com o braço fechado assim toda hora? Não é difícil, né? Mas enfim, 6,5 que eu dei, né? De La Cruz para mim, uma partida boa, achei boa, jogando ali de volante, jogando até de primeiro homem, na grande maioria das vezes, vindo de trás, ele trocando com o Saul, mas principalmente ele lá vindo ali por trás. Vou dar 8,5 para ele. Saul, para mim, melhor em campo. É impressionante como tu joga a bola, amigo. Simples, mas sempre muito preciso, assim. Desarme. Cara, o que fez o Saul hoje, cara? E assim, tá vindo melhorando, né? Ele tá muito tempo parado e cada jogo joga melhor, joga melhor. Hoje já jogou melhor de novo, vai ganhar 9. É absurdo que joga o Saul, cara. Assim, impressionante. Eu tô impressionado mesmo, impactado. O Arrascaeta, golaço, né? E jogou bem até a hora de cansar. Vai ganhar 8,5. Para mim, faz talvez a sua melhor temporada no Flamengo. Mais um gol. E, pô, quando teve fôlego, comandou aquele meio-campo, aquele ataque, principalmente do lado esquerdo ali do Flamengo. Ganhar 8,5. Plata, para mim, eu achei abaixo, vai ganhar 6,5 também. Bem abaixo, errou tudo. Tem uma hora que ele recebe uma bola de costas, e aí pode ser uma jogada que o Flamengo faz muito, quando tá saindo, e eu não sei se a falta do Jorginho pode ter atrapalhado isso. Ele recebe a bola de costas, já dá um tapa e já vira para receber na frente, só que pô, ele dá um tapa errado, o jogador não tava ali, provavelmente seria o Jorginho, normalmente, enfim, mas assim, errou bastante, uma jogada deu até perigo, certo perigo no primeiro tempo ainda. Achei bem abaixo. Samuel Lino achei abaixo também, abaixo do que vinha jogando, jogou um partidaço contra o Vitória. Hoje eu achei um pouquinho abaixo, vai ganhar 7. Pedro, eu acho que, assim, centroavante que não faz gol é ruim, fez um jogo ruim? Não, assim, ó, ele deu uma assistência, fez uma parede pro Arrascaeta no gol, que é linda. Eu vai ganhar 8,5 Pedroca, apesar de não ter feito gol, mas, assim, é um jogador ali que, assim, foi o que é, assim, depois que entra o Bruno Henrique para pro Felipe conseguir voltar a fazer com que o Grêmio saia com a bola mais coberta, perde um pouco desse cara de área, mas ganharia um cara mais que ajudaria mais a marcação e seria de repente um puxado de contra-ataque. O Flamengo estava ganhando quando ele trocou. Mas eu vou dar 8,5 Pedroca. Felipe, eu vou dar 8,5. Porque assim, ganharia o jogo, né? Verdade que o Flamengo estivesse jogando com um juiz normal, talvez ganhasse bem esse jogo aí, 2-3-0. Né? Pelo jogo até que fez alguns jogadores, mesmo assim, acho que o Flamengo. Ele fala isso na coletiva, inclusive. Né, que era um jogo que daria para o Flamengo vencer bem. Mas, assim, de novo, o juiz não foi o responsável pelo empate, mas condicionou muito o jogo. Muito mesmo, assim. O Flamengo não fazer 2, 3, 4, tá? Então, acho que é isso. Não vou dar nota para quem entrou, jogou pouco, como sempre. E, cara, eu acho que assim, ferimentos leves, né? O Flamengo poderia ter tido aí uma situação em que o Palmeiras pudesse passar o Flamengo, né? Se o Palmeiras, por exemplo, vence o Corinthians, passa um ponto o Flamengo, se não me engano. Né? Tava 2 atrás, passaria um, né? Algo assim. E não, se manteve. Cruzeiro, eu acho que está longe ainda, eu acho que eles não vão vir, eles vão jogar a Copa do Brasil a Vera e vão ver o que vai acontecer no Brasileiro. Se estiver mais perto lá, de repente briga, se não, também não vai se preocupar tanto, deve botar time reserva para jogar em alguns momentos, né? Principalmente nos jogos de quarta de final que tá rolando aí. E é isso, beleza? Minha coluna jogada 10 foi essa, espero que vocês tenham gostado. Até Flamengo e Juventude, é isso? Próximo? Depois da data FIFA, beleza? Grande abraço, gente. Tchau, tchau.